Amados irmãos do portal Assembleanos de Valor, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez com o pastor Osiel Gomes e desta feita para saber dele o que ele pensa sobre alguns temas importantes da Bíblia. Pastor Osiel Gomes, qual é a principal evidência do batismo com o Espírito Santo e com fogo? Olha, nós sabemos que há muitos debates sobre isso, mas nós que somos pentecostais, inclusive Robert Menzies, na obra que ele escreve, ele trata sobre essa temática. E nós não temos dúvidas. A Bíblia diz em Atos 2:4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, nós cremos assim, é a tradição assembleiana e a interpretação hermeneuticamente da nossa visão. Pastor Osiel, como refutar a falsa doutrina do cessacionismo que nega a atualidade dos dons espirituais? Não há um versículo na Bíblia dizendo que os dons cessaram. Lamentavelmente, alguns reformadores trouxeram coisas boas, mas também trouxeram essas coisas negativas. A Bíblia, em João 12, ela disse claramente que aquele que crê, Jesus diz, fará as obras que eu faço. Ou seja, a igreja não é museu, ela não vive só do passado. E assim como nós sabemos que o diabo continua o mesmo, o diabo não muda com o passar do tempo, é o mesmo espírito que nós precisamos para ter a fé e vencer Satanás com as suas hortas infernais. Pastor, essa pergunta ela tem sido muito recorrente. Então, o cristão ele pode defender pena de morte e há amparo bíblico para isso? Veja bem, a questão da pena de morte no Velho Testamento, ela tem o seu viés, ela tem o seu fundamento. Se um país adota essa determinada função, aquele país ele tem autoridade, porque a Bíblia diz que toda autoridade é constituída. Então, se aquele governo adota isso, ele não está fugindo desse padrão. O certo é a preservação da vida, o certo é o direito pela vida, e é isso que nós pregamos, né? Pastor Osiel, quais os danos da teologia da missão integral estão entrando no contexto evangélico brasileiro? Nós sabemos que essas teologias, que ela vem com uma ideologia que não é puramente a ideologia do evangelho, a mensagem do evangelho, é prejudicial. E nós sabemos que a mensagem integral, ela tem alguns prejuízos para a igreja. E nós devemos ter todo o cuidado com ela, ficar realmente com ortodoxia bíblica e não apenas com ideias que são preconcebidas ou formadas para defender um aspecto apenas social, um aspecto apenas político e não um viés totalmente bíblico. Pastor, qual é a diferença do pentecostalismo clássico e do neopentecostalismo que tem se infiltrado em muitas Assembleias de Deus? Muito bem, nós sabemos que até alguns neopentecostais tentam nos confundir o pentecostalismo clássico com o neopentecostalismo. Não é assim. Nós vivemos o verdadeiro Pentecoste porque a nossa experiência não é uma experiência absurda, aleatória, criada da mente. A nossa experiência é Atos 2. Então, no neopentecostalismo, tem os ensinos que veio como, por exemplo, quebra de maldição, que veio como, por exemplo, essa questão da teologia da prosperidade. O pentecostalismo clássico não adota essa linha. Por que nós somos chamados assim, pentecostais clássicos? É porque nós acreditamos naquilo que a Bíblia prega na experiência de Atos 2, conforme a palavra de Deus. Querido pastor, o senhor considera a igreja Congregação Cristã no Brasil uma igreja cristocêntrica ou uma seita religiosa? Olha, essa pergunta hoje, nós sabemos que teve, quando a congregação cristã foi fundada, ela teve dois viés, não teve só um. E tinha no início um que seguia essa linha herética. Hoje eles descartam, agora mesmo houve uma reunião da cristã fazendo esse debate, né? Então, antigamente tinha esses posicionamentos. Com essa nova ideia e essa pressuposição que eles apresentam, eles não se apresentam mais como essa questão da seita, como sendo a única religião, como sendo o único ponto. Mas, na verdade, hoje eles estão descaracterizando isso, né? Com essa nova posição, nós precisamos ainda estudar, analisar para ver o posicionamento correto deles. Pastor, os adventistas do sétimo dia são uma igreja ou uma seita religiosa? Nós sabemos que essas perguntas hoje, elas são muito pesadas, mas nós queremos dizer que o pessoal da Adventista tem ensinos que, na verdade, batem de frente com a nossa concepção de fé e crença, ok? Mas nós oramos para que o Espírito Santo trabalhe, para que o Espírito Santo convença, porque é isso que ele faz e é isso que ele vai trabalhar no coração das pessoas. Nobre pastor, como o senhor vê a relação da igreja com a política?
Eu acredito que sempre nós sabemos que nunca deu certo. Isso não é ideologia, não é história. Nunca deu certo a religião com a política. Nunca deu. O que eu acho é o seguinte: nós temos bons crentes, nós temos bons irmãos que podem ser bons políticos para servir ao povo e para servir a comunidade e também representar a igreja. O que eu acredito é que a politicagem, porque a política, como a arte de governar, de gerir bem, de administrar bem, ela não é prejudicial. João Calvino dizia que a política ela tem dois lados. Ela é o lado humano constituído por Deus e o pastor é o lado divino para cuidar da igreja. O líder político, que é escolhido pelo povo, é para gerir as questões do Estado. Agora, esse líder tem que ter bom caráter, tem que lutar pelo bem, pela boa administração, não ser corrupto. Então nós acreditamos que se a igreja trabalhar por esse viés, eu não vejo problema da igreja ver os dois lados, porque os dois são instituídos por Deus. Agora, fazer mau uso do poder, fazer aquilo que não convém, não é bíblico. Pastor, o senhor poderia citar o nome de 3 pregadores e de 3 escritores que são inspirações para o seu ministério? Olha, hoje nós sabemos, nós temos uma geração boa, mas como eu tive, ainda eu continuo amando e tendo como base meu professor de grego, Wilbur Norman Pickering, que é uma sumidade ainda vivo, com quase 90 anos, escreveu agora um texto fenomenal da família 35 do grego, do Novo Testamento, então admiro. Mas eu quero dizer para você que eu comecei ouvindo Takayama, comecei ouvindo Napoleão, comecei ouvindo esse pessoal todo, mas hoje nós temos pregadores bons. O Eliseu Rodrigues é um bom pregador, ele é um pregador que não repete mensagens, não é que eu seja contra, mas o Eliseu Rodrigues é um bom pregador. Genival Bento também tem a inspiração dinâmica, é um bom pregador, e nós temos hoje que não pregam heresias, e que tem a graça de Deus, né? Então nós temos, mas hoje nós temos bons nomes também dentro do campo assembleiano e outros que estão sobressaindo, né? E eu estou vendo hoje uma geração boa de pregadores que eu admiro e tenho meu respeito. A citação de 3 escritores. 3 escritores. Eu leio muitos livros e também leio alguns livros de escritores americanos. Mas no Brasil nós temos bons escritores que eu admiro, né? Nós temos, por exemplo, o pastor Zé Gonçalves, escreve muito bem. Eu gosto também de ler o pastor Ciro, ele tem coisas boas no escrito que ele faz, Ciro Sanches, né? E nós temos outros escritores bons dentro do nosso país e dentro das nossas editoras, né? Querido pastor, o que o senhor pensa acerca da teologia da libertação e da teologia inclusiva, que está cada dia mais se inserindo no contexto evangélico? Negatividade plena. A teologia da libertação, que vem com Gutierre, ela vem com um viés totalmente de procurar misturar a Bíblia com o evangelho social. A igreja faz o social, mas o viés da igreja é pregar para libertar o pecador. E nós pregamos a inclusão, mas nós pregamos a inclusão com transformação. Nós não aceitamos a inclusão fora da transformação. Nós sabemos que Jesus não rejeitou ninguém, nem o ladrão na cruz ele rejeitou, nem a mulher. Agora ele diz para a pecadora em João 8, vai e não peques mais. Então essa ideia dessa teologia inclusiva sem transformação não tem base bíblica. Pastor, o ministério pastoral feminino é bíblico e o senhor concorda com ele? Olha, eu respeito porque eu sou assembleiano e tenho a minha tradição assembleiana, mas nós sabemos que o ministério feminino tem seus louvores, tem seus aplausos, e nós podemos analisar que houve, e os líderes pentecostais sabem disso, houve muito machismo, houve muita tradição não bíblica, mas humana. Então eu acho que nós devemos rever alguma coisa nesse particular. Eu já fui muito severo nisso, e eu já procurei diversos documentos, e eu vejo Paulo em Romanos 16, elogiando as mulheres. Eu preguei hoje Paulo dizendo que os apóstolos carregavam as mulheres, e nós tivemos até convenções que proibiam as mulheres entrarem. Então de onde veio isso? Então nós temos que rever essa questão. Como diz um certo teólogo, a nossa teologia às vezes tem que ser como cobra, às vezes tem que trocar a pele. Tem coisa que vai ultrapassando, né? Amado pastor, gostaríamos que o senhor citasse 3 passos fundamentais para o jovem cristão que está iniciando o seu ministério. Um jovem cristão que está iniciando seu ministério, primeiro,
compromisso com Deus. Seja um jovem comprometido, como está lá em Atos 16, Timóteo era comprometido com Deus. Segundo, seja um amante da palavra e da oração. Porque se você não for amante da palavra e da oração, você não vai ser um bom pregador, não vai desenvolver o seu ministério. E terceiro, aplique-se ao estudo. Leiam bons livros expositivos, leiam bons livros devocionais e Deus te dará vitória. Pastor, o que o senhor tem a dizer acerca dos missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingre, que foram os fundadores das Assembleias de Deus aqui no Brasil? Principalmente o Gunnar Wingre, que ele tinha uma formação teológica, já o próprio Daniel Berg também foi um instrumento. O que eu tenho a dizer dos dois é que Deus usou com a disposição deles a fé, a confiança, a oração, o dinamismo e a coragem, e que fizeram marco no seu tempo, na sua geração e na sua história. E eu acredito que eles continuam sendo nossos exemplos de dedicação, de aplicação e de modelo de vida para seguirmos com um pentecostalismo vivo, efervescente, cheio de Deus e do poder do Espírito Santo. Pastor Osiel Gomes, qual a importância de William Seymour para o movimento pentecostal global? Grandemente. Eu vou destacar dois. Primeiro, eu preguei aqui que ele começou dando muita importância para as mulheres. Para quem não sabe, o William Seymour dizia: as mulheres, se Eva pecou, Adão pecou com ela. Se Eva foi expulsa, Adão também foi expulso. Mas a semente da salvação vem com ela. Ele dava liberdade para as mulheres. E eu vou dizer mais, ele consagrava as mulheres. Não sou eu, era ele. Aí, com o tempo, ele começou a mudar alguns discursos dele. Mas muita coisa boa. Primeiro, nós tínhamos negros com brancos orando e falando línguas estranhas juntos. Um movimento que impactou naquela época a América, que não podia nem andar juntos nos ônibus. Então, trouxe essa efervescência. E também de lá, grandes movimentos pentecostais mobilizaram o mundo. É claro, teve seus exageros, teve suas falhas, porque nós sabemos que muitas heresias depois saíram, não dele, mas dos que criaram as ramificações, divisões também de igrejas surgiram, mas nós temos os lados bons e positivos, porque como diz o próprio, há um teólogo, me esqueci agora o nome dele, ele diz que desde o momento em que Lutero fez a reforma, não parou mais de dividir a igreja. Então, tudo tem o seu lado bom e tem o seu lado negativo. A Rua Azusa, com o Seymour, teve muita coisa boa, mais coisa boa do que negativa. E nós não podemos negar que até hoje essa história ela permanece. Então foi um movimento global que impactou lá, impactou o mundo e trouxe esses dois homens, Daniel Berg e Gunnar Wingre, por essa influência pentecostal. Querido pastor, o pregador pentecostal ele pode falar línguas estranhas durante a pregação? Veja bem, quando as pessoas falam desse particular, eu não sou contra o pregador falar línguas estranhas se ele está no poder do Espírito Santo. Porque Paulo diz em 1 Coríntios 14:2, quem fala língua, fala a Deus. E quem fala língua sem interpretação, só edifica a si mesmo. O que eu não sou a favor é o pregador usar línguas estranhas para impressionar a multidão de que ele é super espiritual. E nós temos que ter todo o cuidado. Eu li um autor, me parece que é Igor Massal. Ele diz uma coisa interessante. Antes de você ir para o púlpito, vá para o altar, porque lá no altar você morre primeiro. Quando você morre, no púlpito você não tem orgulho, nem tenta querer se apresentar com línguas e com poder para dizer que é super pastor. Mas o pregador pode ser tomado em línguas estranhas e disso eu não duvido. Pastor Osiel, o que o senhor tem a dizer sobre os obreiros que defendem a falsa doutrina da expiação limitada? E quais as principais diferenças entre arminianismo e calvinismo? Muito simples. Nós podemos dizer que, na verdade, o calvinismo, ele firma-se no ideal firmado na eleição, da predestinação, que eles acreditam dentro daquele tulipe, que uns são escolhidos para a salvação e outros para a perdição. Nós, arminianos, não acreditamos assim. Nós acreditamos que a graça é para todos, a expiação não é limitada, ela é ilimitada, ela é para o mundo todo e tem mais. Quero dizer aos pregadores, não tomem, pode ser o doutor que for, não tomem a palavra predestinação e eleição com o viés que os calvinistas apresentam. Não tem nada desse viés. A Bíblia não trata da predestinação e da eleição como alguns falam, e o próprio Calvino deixou escrito nas suas institutas que tinha coisa que ele não compreendia. Então, vamos ficar com a Bíblia e nós acreditamos que a expiação não é limitada, mas é ilimitada. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2,4, o qual deseja que todos sejam salvos, todos e não um. O sangue de Jesus é para todos e não para alguns.
É isso, meus irmãos do Portal Assembleianos, essa foi a entrevista maravilhosa que nós fizemos aqui com o queridíssimo pastor Osiel Gomes, que esteve pregando aqui na 10ª noite aqui no Centenário das Assembleias de Deus em Viana. E ainda tem muito mais, ainda faltam 2 dias e vem muito conteúdo aí pela frente. Amém. Deus